Queridos irmãos e irmãs, paz e bem no Senhor. Hoje, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Meditemos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, vemos Jesus que depois da missão se coloca em oração, a sós com Deus. Tudo o que ele faz se inicia com a oração e termina o dia em oração. É o primeiro ensinamento de Jesus para nós hoje. Tudo o que fizermos, principalmente decisões importantes a serem tomadas, que seja feito pela oração, na intimidade com Deus. O segundo ensinamento de Jesus hoje é termos confiança que não estamos sozinhos. Ele sempre está conosco, principalmente nos momentos de grandes tempestades, quando pensamos que não suportaremos passar por tal situação. Nos comportamos também assim como os discípulos. Vemos fantasmas, ao invés de enxergar o Senhor. Jesus nos diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." E assim como Pedro, devemos caminhar para Jesus, no meio da tempestade. Mas, se desviarmos o olhar de Jesus, afundamos. É preciso ter fé, confiança, que por maior que seja a tempestade por qual eu esteja passando, se eu foco o olhar e caminho na direção de Jesus, os ventos até nos abalam, mas não afundamos,
porque estamos com os olhos da fé fixos em Jesus. Não olhe para o seu problema, olhe para Jesus que diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.